O menino que lia não tinha livros para ler, mas no lugar onde vivia tinha muito para aprender. Esta é uma parte da história do menino que lia, de Binho Cultura. E o Pé na Raiz convidou o próprio escritor para um bate-papo. Eu espero que vocês do lado gostem. Solto pipa, jogo bola. Sei que a vida não passa de uma passagem por esse mundão. Eu só não entendo o porquê. Binho, aproveitando que eu tive a oportunidade de estar aqui com você, eu queria te fazer algumas perguntas, não só sobre o seu livro, mas também um pouco sobre a sua pessoa dentro da sua religião, né? Que eu soube que você é evangélico, é protestante, não sei como denomina isso, né? Você me fala agora. Você, quando começou a sua carreira de escritor, você teve nela alguma base bíblica? Você lia a Bíblia? Enfim, a Bíblia te influenciou em alguma coisa? Como é que foi isso? Bom, a Bíblia na verdade foi o meu primeiro livro em casa, porque na minha infância eu só tinha livros no jardim, de onde eu fazia parte. Então o livro em casa, como meus pais não tinham condições de comprar, eu tinha acesso ao livro, a Bíblia, que é a palavra de Deus, como eu brinco no meu livro, O Menino que Lia, que eu não entendia quando minha mãe falava que Deus, a Bíblia era a palavra de Deus e como que Deus era escritor, como que Deus tinha escrito a palavra, aquele livro. Então, para mim, foi a minha base, onde tinha poesia, história, tudo isso, e até hoje é o melhor e maior livro, o mais lido da história da humanidade. De guerra e desunião, violência tá por fora. Você acha que essas crianças que estão dentro das igrejas, que leem a Bíblia, que são levadas pelos pais desde pequenos, né, para as escolas bíblicas das igrejas, elas já estão sendo formadas como leitoras, não só de Bíblia, mas como leitoras mesmo, de todo e qualquer livro na sua vida lá fora? Não. A escola bíblica, ela só ensina a palavra de Deus. E, infelizmente, as igrejas, ao longo desses anos todos, elas se ativeram apenas a trabalhar o livro da Bíblia e não se atentam a livros seculares, que é importante. Hoje nós temos padres, pastores, escritores e vendem milhões de livros, mas a gente precisa que outros textos sejam debatidos, ou até mesmo estimular que as crianças e as pessoas escrevam literatura do seu ponto de vista, para estimular as crianças a escreverem, a lerem, ter uma visão maior para além da questão espiritual. E assim, eu frequentei a minha infância inteira a escola bíblica, fui do grupo de crianças, do grupo de adolescentes, porém a gente fica muito limitado. Hoje é importante, eu reconheço a importância da palavra de Deus na minha formação, mas eu mesmo não criei meu filho na igreja, porque eu fui criado à base de terror psicológico, essa coisa de ir para o inferno e tal, enfim, que isso é pecado, isso aquilo não é. Então nós ficávamos à mercê do desejo, da vontade de um determinado líder espiritual, que, para além das doutrinas do que está na palavra de Deus, tinham os costumes empregados por eles. E isso, para mim, era inevitável, porque eu tinha que obedecer a minha mãe. Mas, tendo a consciência enquanto pai, eu não quis que meu filho crescesse na igreja. Hoje, meu filho já é um adolescente, eu sou cristão, voltei para a igreja agora, minha igreja
a Igreja Batista Soul, um estilo de vida. E eu percebo que lá nessa minha igreja, o meu pastor, que é uma grande referência para mim, meus pastores, o Kleber Lucas, o pastor Guilherme, são referências porque eles têm um pensamento muito parecido e é onde eu me identifiquei. Hoje eu posso levar meu filho à igreja, hoje é importante que eu o leve, mas pelo menos ele não vai ter aqueles problemas que eu tive problemas de pesadelo, eu tive medo, isso tudo porque os costumes que eram colocados eram mais terror psicológico, onde uma criança fica com medo de ir para o inferno por causa disso, aquilo, outro, que é um monte de besteira que eu ouvi na igreja. De guerra e desunião, violência tá por fora. Binho, eu não sei se você tem o mesmo ponto de vista que eu, né? Eu acho que a criança da favela, não vou usar nem comunidade, eu vou dizer favela, ela tem um tipo de leitura diferente, direcionada, diferente da criança da Zona Sul, por exemplo, né? Você acha que você vê também essa diferença em termos de formação da criança leitora? A criança da favela tem uma formação de leitura diferente da criança da Zona Sul? Ela lê menos, enfim, como é que você vê essa questão? Bom, o que é óbvio dizer é que os acessos são diferentes. Então, por uma classe média, uma classe média alta e a classe média para baixo, os acessos são diferentes. Então, a criança da favela, ela tem livros nas escolas e a leitura escolar é uma leitura enfadonha, porque ela é obrigatória. Então, muitos educadores, muitos escritores, a gente conversa muito sobre isso, tem muita gente até renomada que concorda que a leitura escolar, ela prejudica muito porque ela é obrigatória e não desenvolve o desejo, o amor pela literatura. Isso é um ponto. Já na Zona Sul, eu conheço muita gente da Zona Sul e uma pessoa que é uma grande referência para mim na literatura, ela falou para mim uma vez, para que eu não me iludisse, que na Zona Sul, embora as oportunidades sejam maiores, não significa que o número de leitores são maiores também. Então isso é um problema, uma questão cultural. Então, independente de você, é claro, aquela pessoa que acessa uma escola de melhor qualidade, aquela que cresce ali, geralmente, se tem uma estante, minimamente uma estante, com pelo menos 100 livros de acesso, a pessoa está ali, o livro também, e ela tem a opção de querer ler ou não. Dentro da favela, o que salva, muitas das vezes, são as favelas que têm bibliotecas comunitárias, onde as crianças têm acesso, e onde tem-se a oportunidade de ter mediadores de leitura, que contam histórias, que desburocratizam o acesso ao livro. Isso no Brasil tem crescido muito, as bibliotecas comunitárias têm tornado a libertação de livros também, e isso, com o livro acessível, qualquer pessoa se encanta por ele. O livro ele atrai, ele tem uma beleza, e nós, humanos, somos naturalmente curiosos. Então, a gente quer dar uma folheada ali, e assim a gente descobre. Agora, a criança, por isso eu passei a escrever literatura infantil, a criança ela precisa ser estimulada. Então, se ela cresce num lar onde o pai não lê, a mãe não lê, seus responsáveis não leem para ela na hora de dormir, ela só vai ser uma leitora em potencial se no seu convívio, no convívio fora de casa, ela tem esse relacionamento. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, na minha casa, como eu falei, minha mãe lia a Bíblia, lê até hoje, meu pai lê jornal todo dia. Então, eu cresci vendo leitores, mesmo não sendo de livros. Então, ali, a minha paixão por ler, ela se aprofundou mais do que a dos meus pais. Violência tá por fora. Binho, você escreve para criança, né? Literatura infantil. Você acha fácil escrever para uma criança, uma vez que você já não é mais criança, né? Você já é um adulto, é pai, tem toda uma responsabilidade por
por trás de você, já não tem mais aquela coisa de criança desprovida de medos, enfim. Você acha que é difícil escrever para uma criança ou você flui nisso naturalmente? Quer dizer, você teve que fazer uma espécie de um laboratório, alguma coisa assim, para... Digo um laboratório natural, para você escrever para uma criança, alcançar o que a criança almeja ler. Você tem essa dificuldade? Ou não? Está tudo bem? Bom, eu costumo dizer, quando eu estou com criança, eu sou uma criança, eu não sou um adulto brincando com as crianças. E minha vida é cercada pelas crianças. Por crianças, eu amo. E a minha infância foi uma infância maravilhosa, mediante todas as dificuldades que eu só passei a perceber quando eu cresci. Então, eu olho para trás e vejo uma infância de um menino da rua sem asfalto, que corria, que fazia, assim como a gente brinca na praia, fazendo castelos e túneis, eu fazia isso na rua de barro, da Vacaria, a rua onde eu nasci. Então, a minha infância, ela é sempre muito viva. A minha avó, Luzia, ela nunca me deixou esquecer, porque eu sempre fui muito apegado a ela. E ela sempre me contou as minhas histórias, momentos importantes, que ficaram na memória. E eu acredito que tudo que aconteceu comigo, a minha relação com a cultura, a minha relação com o livro, a minha relação com a educação, tem tudo a ver com toda a minha história de vida. E quando eu venho a trabalhar com crianças, então, por exemplo, a Amigoteca, que é o nome da coleção que eu lancei, tendo a ilustração do Cris Silva, na verdade, ela começou com uma colônia de férias, onde as crianças me fizeram montar uma aula de teatro, eu passei a dar aula de teatro, montei um grupo de teatro com esse mesmo nome, e hoje é a coleção literária. Então, escrever para as crianças seria difícil se eu fosse um adulto tentando escrever para as crianças. Mas como eu incorporo, eu vivo, essa criança me domina, então eu acredito que flua naturalmente e por isso houve uma identificação muito grande. E é interessante que quando eu escrevi esses 3 livros infantis da coleção, eu pude mostrar o texto, contar o texto para as crianças. Então eu fiz uma experiência com elas gostaram. Eu fiz a experiência de mostrar as ilustrações sem o texto, elas gostaram. Mas quando eu mostrei a ilustração com as palavras, elas amaram. Então, e é uma realidade, o interessante é que as crianças se identificam porque elas estão ali comigo e o retorno que elas me dão, o que eu sinto ao escrever, o que eu sinto que elas sentem ao ouvir e verem os livros, eu imagino, isso foi muito certo no lançamento do livro, o impacto que é com as outras crianças que não são tão próximas a mim assim. E isso é o que me alegra bastante, o retorno que eu estou tendo, as crianças se identificando. Está sendo maravilhoso essa experiência de fazer literatura infantil. E agora o meu próximo passo é estimular, eu estou estimulando crianças a escreverem também. Então eu quero que que o adulto continue fazendo só literatura infantil, mas eu acho que de criança para criança vai ser uma experiência bem bacana. De guerra e desunião, violência tá por fora. Eu fui convidado para fazer o lançamento nas Naves do Conhecimento aqui da cidade do Rio de Janeiro, e eu fiz uma proposta, e essa proposta ela serve para todos os lugares que quiserem que eu vá fazer o lançamento. Eu hoje tenho conversado com pessoas que têm condições, empresários, comerciantes, para que eles comprem uma determinada quantidade de livros, para que eu, ao fazer o lançamento, ou contar a história deles dentro das favelas, aquelas crianças elas possam sair dali com o livro. Então o meu objetivo hoje é esse. Então, em vez de presentear com eu contaria com a ajuda de quem está lá, está assistindo,
né, de colaboradores para adquirirem os livros, e esses livros, essas coleções, elas seriam passadas. Então, se a gente tem num projeto de 200 crianças, 300 crianças, a maioria das crianças a gente sabe muito bem que não tem condições de comprar o livro, por mais que ele esteja acessível, porque essa coleção ela deveria, na prática, custar R$50 a R$70, como são 3 livros, eu coloquei para custar apenas R$30, ou seja, uma média, são R$10 por livro. Então, isso é um preço que eu criei mesmo para o livro ser acessível. Então, eu não daria esse livro para uma pessoa. É um livro que essa coleção foi estrategicamente criada para que os pais pudessem, os responsáveis, né, que hoje a gente tem um arranjo familiar diversificado, para que os responsáveis possam ler dos seus filhos, porque hoje os pais estão ficando muito tempo nas redes sociais, as crianças, as que têm condições um pouquinho, ficam no tablet, ficam no computador e acabam dormindo cansados. Hoje, com 2 anos, uma criança já tem computador. Isso. E aí ela fica ali vendo desenho, vendo os joguinhos, pega no sono, aquela relação pai, responsável, filho, e acaba. Então, esse livro ele é para que o adulto leia para a criança. Porque o adulto ele se alimenta e alimenta a criança também, mexe com a imaginação. O menino que lia mostra muitas dificuldades onde as crianças da favela se identificam e que mostram que, por mais que a gente tenha dificuldade, a gente é capaz de superar, e que aquele menino que lia, ele pode se tornar um escritor, como é o caso da minha história, pode se tornar... meio autobiográfico. Não é nem meio, não, é completamente. Esse livro aí foi uma forma bem lúdica e objetiva de mostrar essa parte da minha vida com que eu me identifico, que me tornou o ser humano. De guerra e desunião, violência tá por fora. Bom, eu quero agradecer aí essa entrevista, dedicar essa singela história a todas as crianças, todos os responsáveis do nosso país, e que a gente possa estimular a leitura, porque a melhor forma, a porta do conhecimento, o portal, digamos assim, do conhecimento é o livro. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Eu costumo dizer que o livro ele é um universo à parte. E quanto mais a gente lê, mais a gente adentra em galáxias que nos fazem viajar pela imaginação afora de outras pessoas. Isso nos alimenta de conhecimento. Então, você que está aí do outro lado, você que teve a paciência de nos assistir, você pega um livro, leia e doe também. Liberte o livro, dê um livro de presente. Dia das Crianças, dê livro de presente para as crianças. Você vai estar fazendo um grande favor para o adulto que ela vai ser. Graças a Deus, eu sou um cidadão de bem, sou uma pessoa aí hoje que as pessoas respeitam pelo trabalho que eu desenvolvo na cultura. Isso porque, graças a Deus, a educação da minha mãe, a minha fé e a literatura. Então você doe um livro de presente, presenteie com amor, que você vai estar ajudando muito aquele adulto e ele jamais vai esquecer de você. Ok? Um abraço. Eu só não entendo o porquê de guerra e desunião, violência tá por fora.